Bom, 2 semanas atrás mostrei um vídeo daquele Commodore 90 amarelo, né? Foi meu carro de uso de 91 até 95 e que eu vendi em 95 e que eu recomprei ele em 2015, né? Em janeiro de 2015, depois de 20 anos longe dele, né? Aliás, estou falando dele, mas dá pra ver a pontinha dele aqui, ó. Né? Então a gente fez um vídeo desse carro. Depois eu fiz um vídeo do LeBaron 81, que eu comprei 6 de janeiro de 90, vendi em dezembro de 95, né? Então fiquei 6 anos com ele, né? E 90 inteiro e tal. E aqui é um bicho aqui que tá chamando a gente aqui. Ó. Perdi tempo do vídeo de vocês para mostrar esse treco aí. Foi embora. Isso é um falcão branco. Que beleza. Bom, então eu mostrei o vídeo do Opala que foi e voltou. Mostrei o vídeo do LeBaron que foi e voltou, né? Que ficou 6 anos comigo. Depois foi embora em 95 e voltou em 2004, né? Ficou 9 anos longe, né? E aí vou mostrar o terceiro e último carro, Boomerang, né, que foi e voltou. Esse Opala SS71, né? Esse carro ficou comigo 10 anos, né? Ficou comigo de 92 até 2002. Vou contar a história dele. Eu vendi esse carro em 2002. A pessoa que comprou ele de mim restaurou o carro inteiro, né? O carro virou arroz de festa aí de eventos, de publicações e tal. Achei o primeiro SS71 bem restaurado aí que apareceu, né? E depois apareceram vários outros, mas esse apareceu antes, então toda vez que precisava de um SS71 ele aparecia. E aí em 2013 eu comprei ele de volta, né? Finalzinho de 2013. Então ele ficou 10 anos comigo, ficou 11 anos fora, 11 anos longe, e já tá há 2 anos e meio, tá quase 3 anos de volta aqui, né? Então vou contar a história desse carro rapidinho. Desde os anos 80 eu tinha o hábito de ficar lendo todas as revistas 4 rodas do final dos anos 60 e dos anos 70 inteiro, né? E eu ficava admirado com o Opala SS71, né? 4 portas, né? É uma coisa meio bizarra assim. Na época eu achava um negócio meio bizarro, um esportivo 4 portas, né? Tanto que eu dizia que eram só 2, que era o SS71, né? O Esplanada GTX 69. E eu lembro quando saiu o Vectra GSI 93 com o modelo 94, né? Eu falei, nossa, agora é o terceiro esportivo 4 portas, né? E imaginar que de lá pra frente, praticamente todos os esportivos que saíram tinham 4 portas, mas sedã assim, quadradinha, né? Se você pegar um GTX vermelho como a gente tem aqui, esse Opala vermelho, um Vectra GSI 94 vermelho também entra no time, vai. Mas eu achava esse carro muito legal. E era muito difícil de ver, a gente praticamente sabia de um aqui, um lá, tal. E eu conhecia um que ficava atrás do Jumbo Aeroporto, era um vermelho, dormia na rua porque o dono tinha comprado um Gol mais novo, então o Gol ficava na garagem e o Opala ficava na rua. Eu fui umas 300 vezes ver esse carro, o cara não vendia. O cachorro, ô cachorro, tudo bem? Isso aqui é a vida animal, né? Já passou o falcão branco, o cachorro preto. Bom, eu ia lá ver o cara não vendia, né? Um carro bem inteiro, bem alinhado, mas com as caixas tudo podre, né? Até que eu... quando eu falei ó, vai batizar a roda. Ei, Laia. Não batizou. Falei mal do cachorro antes da hora. Quando eu entrei na faculdade de engenharia, eu achei um saco, né? Estava na Poli, achava uma desgraça, né? E fiquei uns 3 anos lá e depois fui embora para fazer administração na GV, né? Mas eu estava no meu último ano que eu fiquei na Poli, né? E eu lembro que em março de 91, né? Quando as aulas retomaram em 91, sei lá se fevereiro, março, né? Eu falei, olha, esse semestre eu vou fazer direito, ou vai ou racha, ou eu vou fazer para valer, ou eu vou largar, tal. E no primeiro dia da minha nova fase de dedicação, né, eu fui para lá. E mal eu cheguei na escola,
tinha um amigo meu que chamava Marcos, né? Perdi o contato com ele até. E o Marcos, o pai morava em São Paulo e a mãe em Piracicaba, né? E ele chegou tudo esbaforido para mim no primeiro dia de aula de manhã. Eu lembro que eu estava com a Veraneio 73 Rosé, né? Ele chegou para mim esbaforido dizendo que tinha achado um Opala SS 71 em Piracicaba, né? Cara, eu nem entrei na primeira aula, eu já peguei e fomos para Piracicaba ver o carro, né? Chegamos lá, era esse carro aqui, placa RL0683, né? Chegamos lá, um Opala bem podre, um SS71 bem podre, mas tinha faixa original do lado direito, faixa refeita do lado esquerdo. Ele era prata inca, né? Mas estava pintado de um cinza ratinho por cima, mas aonde você raspava o cinza ratinho, você via o prata inca metálico por baixo, né? O dono do carro era o segundo dono, tinha comprado esse carro de um médico lá de Piracicaba. Segundo ele, o cara ia muito pra praia, ficava muito tempo em Santos, tal, por isso que o carro tinha apodrecido tanto. Mas eram podres não estruturais, né? Eram as portas, tal. Esses Opala 70, 71 tinha lata muito ruim mesmo, né? Eu lembro, meu pai teve um Opala 3800 de luxo 1970, fazia funilaria todo ano, né? Todo ano ia pra funilaria, voltava, tal. E eu queria comprar o carro, ele não quis vender o carro, mas ele quis trocar na Veraneio de luxo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, Veraneio do meu pai, não posso trocar. Eu também não ia trocar a Veraneio novinha, que era da família desde zero, para aquele Opala todo podre, né? Lembrando que a gente estava em 91, né? Esses carros não tinham pego uma fração do preço que pegaram depois. E aí eu deixei meu telefone com ele, falei que queria comprar o carro dele. Passou um ano e meio de segundo semestre de 92, ele me liga, né? Surpreendentemente ele tinha meu telefone ainda. As pessoas tinham o hábito de guardar o telefone, né? Quando a gente falava que ia comprar o carro. Hoje é capaz do cara jogar fora na mesma hora. E eu liguei só para não descarregar a bateria lá. Ele me ligou dizendo que ia vender o carro. E aí acertamos o preço, né? E no dia seguinte pego eu um ônibus para Piracicaba, fui sozinho, outro cachorro. Peguei um ônibus para Piracicaba sozinho, com $795 no bolso. Isso é pré-plano real, né? 1992. A inflação era alta, a gente fazia tudo dolarizado, né? Então eu paguei $795, foi o preço que a gente tinha. Na verdade a gente acertou um preço em cruzeiro, né? Mas convertendo dava 795. E eu fiquei de levar $795 pro cara. Fui de ônibus, aí fui até a casa dele. Naquele ano e meio que tinha passado, o carro tinha piorado bastante, tinha apodrecido mais e tal. E eu, peguei o carro e fui para São Paulo com ele, né? Cara, foi uma viagem assim interminável, né? Uma hora aquecia, a gente punha água, esperava. A gente não, eu, né, que tava sozinho. A gente era eu e o Paulo. Esperava o carro esfriar, depois o carro encavalava a marcha, câmbio embaixo, mas encavalava a marcha, não saía da terceira, não saía da quarta, aí tinha que encostar no lugar para puxar as varetas do trambulador para desencavalar, né? Foi uma epopeia chegar em São Paulo, mas eu cheguei em São Paulo. Até uma hora, teve uma passagem interessante. Tava naquela rodovia que vai de Piracicaba até a Anhanguera, né? E um Del Rey começou a me fechar e querer me jogar pra fora da estrada, né? Mandou eu parar. Era um sobrinho do velho querendo saber o que estava fazendo com o carro do tio dele, achando que eu tinha roubado o carro, né? Eu falei, não, eu comprei o carro. Aí ele falou, cara, e você vai pra onde? Eu vou pra São Paulo. Não, mas esse carro não chega em São Paulo, né? Eu falei, cara, eu tô vendo, mas pode deixar que chega, que eu vou dando meu jeito aí, ele vai chegar, né? Mas depois do carro esquentar algumas vezes, depois do carro travar a marcha um monte de vezes, depois de... Aliás, esse carro tinha essa mania de encavalar a marcha, né? Uma vez eu tava indo fazer um negócio em São Caetano, naquela favela de Heliópolis, naquela subida, ele encavalou marcha. Passando um pouquinho lá, quando tava na Delamare, eu parei, tava chovendo muito, fui desencavalar, que ele tinha encavalado em segunda, né? E fui desencavalar. Quando eu fui desencavalar no meio da avenida, eu encostei o meu punho no escapamento, fez tss. Aí no susto, eu mexi o braço, encostou de novo, fez tss. E cara, isso foi em 92, mais ou menos, 93, há 23 anos atrás. Até hoje eu tenho as cicatrizes no braço
da queimadura de... Não sei se vai dar pra ver aqui na câmera, mas eu tenho a cicatriz no braço da queimadura do escapamento dessa desgraça aí que encavalava as marchas, né? Bom, mas eu adorava o carro, mas a história da viagem não acabou ainda. Quando eu estava na Avenida Santo Amaro para fazer o retorno para casa da minha mãe, em frente onde era a cultura inglesa, do outro lado tem um fogo de chão até hoje, né? Eu parei no farol, eu estava com os 4 vidros abertos, era um dia de calor, né? Eu estava com os 4 vidros abertos e comecei a sentir uma coceira na nuca, né? Na hora que eu botei a mão para ver o que estava me incomodando a nuca, puta, era uma barata gigante, uma barata de uns 6, 7 centímetros, nunca vi uma barata tão grande. E aí eu no susto eu peguei a barata e joguei a barata pelo vidro do passageiro que estava aberto. Só que a barata caiu em cima do para-brisa de um Palio que estava parado no farol do lado. E a mulher começou a gritar, mandando eu parar de jogar barata no carro dos outros, né? Então uma cena assim totalmente surreal, né? Eu sei que a vinda com esse carro aí foi tenebrosa. Eu guardei ele no estacionamento que estava perto da casa da minha mãe, porque não tinha vaga. Ele ficou muito tempo lá. Eu consegui algumas pecinhas para ele, fui ensaiando a restauração dele. Mas fiquei 10 anos com ele e acabei não restaurando. Aí, final dos anos 90 foi uma época meio complicada para mim. Começo do ano 2000, tava em outro momento aí, tava recomeçando minha vida profissional numa empresa, que estava tudo totalmente focado em outra coisa. Foi quando descobriram esse carro. Então algumas pessoas vieram tentar comprar esse carro, né? Eu conheci por telefone, né, o Pablo Soldatelli nessa época, né, que hoje é amigo nosso, já vendeu uns carros pra gente e tal. Então foi nessa época que eu conheci ele. E algumas pessoas vieram comprar tal, e todo mundo chegava, via aquele carro podre. O carro foi roubado uma noite. Uma noite o carro não estava mais na frente da minha casa, roubaram o carro à noite, que uma época eu tirei do estacionamento e deixei na porta de casa. Roubaram o carro, e aí eu saí meio desesperado. Aí na rua de trás de casa estava ele largado em cima de uma calçada, batido num pilar, já num postezinho que tinha. O que acontecia? Batido de leve assim, tinha encavalado a marcha e o ladrão abandonou o carro. Então o trambulador ruim que eu não consertei, que queimou meu braço, também salvou ele de ser roubado, né? Ele foi roubado, mas o cara largou quando encavalou a marcha dele, né? Aí o carro estava apodrecendo na porta da casa, minha mãe me incomodando, esse carro velho, decadente aqui, puta, fica até chato, todo podre, né? E um dia vinha gente comprar e a pessoa para querer... já era barato, eu fui vender barato o carro. A pessoa para querer pagar menos ainda, começava a reclamar que o carro isso, aí eu me ofendia, falava, então vai procurar outro SS71 e ia embora. Até que um dia veio o Shibunga, que eu não conhecia, chegou, puta, lá, não falou nada, pediu para ver a plaqueta. A hora que ele viu a plaqueta, viu que era um SS71 mesmo, perguntou o preço e... tá bom, vou levar o carro embora, né? Aí fechamos o negócio, acho que foi R$2.000 na época. Vendi o carro por R$2.000. Eu falei, o que você vai fazer com esse carro? Não, daqui vai direto para Ducrio. A Ducrio era uma oficina em São Paulo, que era a melhor oficina de restauração de carro que tinha, né? Na época ninguém restaurava Opala, né? O Shibunga foi meio precursor aí de restaurar esses carros decentemente, né? E eu fiquei tão feliz que o carro ia para Ducrio, que depois de fechado o negócio, depois do preço ter sido combinado, depois de estar tudo nos conformes, né? Falei, peraí que eu tenho umas coisas para você. Aí eu fui lá na minha casa e tirei um monte de peça de Opala zero. Puta, dei grade zero que eu tinha comprado para esse carro. Dei bilha do câmbio, imitação de madeira zero. Um monte de peças de outros carros, né? De outros anos de Opala. Tudo que eu tinha de Opala eu dei para ele por conta daquilo. Ele restaurou o carro muito bem restaurado, né? Mas, para minha decepção, ele trocou a cor do carro. O carro era prata Inca e ele fez ele vermelho Monza, né? Eu falei, puta, mas eu sempre fui tão contra esse negócio de trocar a cor do carro, né? Aí você vai falar, pô, mas lá quando você restaurou seu primeiro Lebaron, você trocou a cor do carro. Troquei. Fiquei tão chateado que eu vendi o carro, em seguida, né? Então... eu comecei a ver esse carro em todos os eventos que começou a ir, né? Eu lembro que no segundo Mopar Nationals em 2005 em Itupeva, ele foi com esse carro, eu fui com o Dodge do meu avô que eu tinha recém recomprado, né? E falei pra ele, ó,
se um dia for vender esse carro, você me fala, hein, que eu quero comprar esse carro de volta, né? Eu lembro que ele falou pra mim, não, esse carro aqui eu não vou vender nunca, tal, esquece e tal. Eu falei, não, então tem que comprar outro, beleza, tal. E aí, o tempo passou. Eu nunca tive muito contato com esse pessoal de Opala, tal, nunca mais vi o carro. Até que em 2013, eu tive uma ligação eu fiquei sabendo que o Reginaldo tinha comprado esse carro. O Reginaldo, conhecido nosso de muito tempo, tal, tinha comprado esse carro, né? Eu falei, caramba, né? O Chibunga vendeu o carro, não me falou nada, né? Aí foi atrás do Reginaldo, pô, você tá com o meu ex-Opala, tal? Aí ele falou, comprei o carro, tal. Eu falei, se um dia você for vender, você me avisa, né? E não deu outra, passou um tempo, o Reginaldo compra os carros, cansa dos carros, vende, depois compra de novo, depois compra outro, depois vem. Ele resolveu vender o carro, né? E quando ele resolveu vender o carro, foi que junto deste carro, né? O carro já não era barato, os carros tinham subido de preço e tal, tive que fazer um parcelamento. Enquanto eu estava pagando este carro de novo, em 2013, foi que ele me ofereceu o ICB, né? O último Opala, o último Collectors, né? O chassi 108055. Então foram duas coisas legais ao mesmo tempo, né? Além do carro ter voltado para mim, ele ainda trouxe o ICB na carona, né? Então, muito legal estar com ele de volta aqui. O carro ficou 10 anos comigo, depois mais já tá mais 2,5, né? 12 anos e meio aí que eu tenho o carro aí em duas parcelas, né? O carro que deixou marcas aí no meu corpo, né? Marcas de queimado. E no fim deu tudo certo, né? Chibunga restaurou o carro muito bem restaurado, como na época eu não restauraria. A única coisa que trocou a cor do carro. Aí você fala assim, Badalato, vai voltar o carro pra Prata Inca? Puta, não vou. Por que você não vai? Porque um tempo atrás apareceu um Opala, né? Um Opala SS 71, que não era conhecido de ninguém. O carro estava muito tempo parado, desmontado em São Paulo. E esse carro, ele era azul. Então supostamente seria o primeiro azul Le Mans de fato, né? Que teria aparecido de fábrica, né? E a gente comprou o carro. O carro tinha um monte de marcas, né? Aquelas marcas de giz, né? De por dentro, de fábrica e tal, né? Então, putz, era um carro azul Le Mans. O documento, placa amarela dele ainda constava azul, né? Então o carro foi azul a vida inteira, né? E nós compramos, falamos, pô, que legal, né? Um SS azul Le Mans de verdade. Finalmente a gente achou, porque sempre que eu via esses carros, né? Eu sempre via eles vermelho Monza ou Prata Inca, vermelho Monza ou Prata Inca. E o teste lá, o carro que foi testado, foi apresentado na 4 rodas, né? E na Autosport era o azul Le Mans. Falei, nossa, finalmente apareceu um azul Le Mans. Mas aí quando a gente desmontou o carro, né? O carro na verdade ele era Prata Inca, tinha sido pintado provavelmente na época, né? Então a gente está restaurando esse carro. Ele aparece aí em alguns vídeos de atualização de restauração na oficina do Orlandini, né? E aí vai ser o Prata Inca da coleção. E esse aqui vai ficar, vai continuar vermelho Monza, né? Então é isso aí. Fechando esse vídeo aqui, contando a história do meu terceiro carro antigo. Recentemente contamos do primeiro, que foi o Le Baron. Contamos agora do terceiro, que foi esse SS 71. Fico devendo a do segundo, que é o RT79 azul, mas uma hora a gente conta aí, né? Beleza? É isso aí.